Situada no sudeste da Europa com milhares de praias e ilhas espalhadas pelos mares Egeu e Jônico, foi bastante influente na antiguidade, reserva grandes descobertas culturais e é a nação considerada o berço da civilização ocidental. Olá, eu sou o Maicon e vocês estão no canal Mundo Incrível e vamos todos juntos conhecer um pouco melhor da Grécia. Mas antes, dê aquela força, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e ajude o canal Mundo Incrível a sempre trazer mais conteúdos para você. O primeiro período de formação da Grécia é chamado de Pré-Homérico. A Grécia Antiga se formou da miscigenação dos povos indo-europeus, ou arianos, aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles migraram para a região situada no sul da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu. A Grécia Antiga era o que chamavam de colcha de retalhos, diversas cidades independentes que viviam sob a mesma cultura, mas sem grandes vínculos de união, geralmente situadas ao redor do mar Egeu, tendo o mar Mediterrâneo ao sul. As cidades gregas se expandiram para diversos continentes. A história da Grécia Antiga é dividida em 4 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. A Grécia Antiga e a atual são semelhantes na medida que dividem, ao menos historicamente, uma mesma tradição mitológica, têm as mesmas raízes étnicas. Geneticamente não há muitas diferenças entre os gregos atuais e os antigos, e ocupam mais ou menos o mesmo território. São diferentes, contudo, na organização política. A Grécia atual é uma república liberal e a antiga eram cidades-estado autônomas, e no modelo econômico, já que a Grécia atual é um país industrializado e capitalista, e a antiga era ainda baseada na manufatura. Um grande marco na história da Grécia Antiga eram seus templos. Eles eram construídos com a finalidade dos cidadãos gregos vivenciarem várias celebrações coletivas, como os eventos esportivos, os cultos aos deuses gregos, os acontecimentos civis e outras coisas. Inclusive, muitos templos gregos foram erguidos em homenagem a uma das divindades da Grécia Antiga. Os templos gregos tinham como função proteger os fiéis. Outra função comum de um templo era de servir de depósito do tesouro da cidade. É importante que fique claro que os templos não tinham como função inicial servirem para acomodar os fiéis. Os rituais e cerimônias religiosas eram realizados diante de uma das fachadas do templo, em geral a fachada leste. Poucas pessoas podiam entrar nos templos. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século 8 a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, o dórico e o coríntio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, o mármore, a madeira e o calcário. As principais características dos templos gregos são o uso de colunas de pedra, que resultavam em um aspecto mais monumental a essas estruturas arquitetônicas, e a representação das cenas do cotidiano. Os templos gregos caracterizavam pelas impressionantes beleza e perfeição. Entre o século IX e o século VI a.C., os antigos templos gregos desenvolveram-se a partir das pequenas estruturas de paralelepípedos em edifícios monumentais com colunatas em todos os lados, muitas vezes atingindo mais de 20 metros de altura, sem incluir o telhado. O Partenon de Atenas, situado no interior da Acrópole, é o monumento mais visitado do país. Erigido entre os anos 447 e 438 a.C., é um dos monumentos mais importantes da antiga civilização grega, além do edifício mais representativo de toda a Grécia. Consagrado à deusa Atena Pártenos, o Partenon é um dos principais templos de construção dórica que se conservam e também é o maior dos monumentos criados durante a época de Péricles. Construído com mármore branco do Monte Pentélico, foi concebido para abrigar a imagem de ouro e marfim de Atena Pártenos, uma colossal estátua de 12 metros de altura elaborada por Fídias. Ao longo dos séculos, o Partenon sofreu diferentes transformações que foram deteriorando o edifício a passos gigantes, mas ainda hoje é um dos lugares mais visitados de toda a Grécia, provocando grande admiração e emoção a quem pode visitar e ver essa obra que foi construída há tanto tempo, mas que ainda hoje impressiona por sua grandiosidade arquitetônica e que remete a tantas histórias.
A Grécia é um país rico em cultura e tem muito a oferecer para qualquer turista que queira visitar suas principais cidades, desde a capital até as cidades menores. Além de ser a capital da Grécia, Atenas também é a maior cidade do país. Só com essa informação já fica claro que há muito para conhecer por lá. O local é conhecido como um ótimo destino para conhecer o estilo de vida grego, que mistura história e diversão. A cidade costuma ser surpreendente e vale a pena reservar um espaço no roteiro apenas para ela. Os principais pontos turísticos são os templos e Acrópolis, grandes marcos da civilização grega. A cidade de Corinto é conhecida principalmente pelo seu canal de mais de 6 km que liga o mar Egeu ao mar Jônico. A via de água foi construída em 1881 e até hoje muitos barcos passam por lá diariamente. A cidade fica localizada bem próxima de Atenas, com fácil acesso por diversos tipos de transportes, e os principais pontos turísticos são o Templo de Apolo e a Acrópole da antiga Corinto. A cidade de Micenas é considerada um dos locais mais importantes quando se fala da história da antiga Grécia. Tão grande é sua influência no desenvolvimento da cultura grega que por conta dela foi denominado o período conhecido como Micênico. Hoje, o local é uma jazida arqueológica a cerca de 100 km de Atenas. Alguns pontos interessantes de serem visitados são as muralhas, as portas dos leões e as tumbas. Já Epidauro é bastante pequena, mas conhecida mundialmente por conta do seu antigo teatro, considerado um dos maiores tesouros da Grécia Antiga. O local foi construído por Policleto no século IV a.C. e até hoje é utilizado para o Festival de Verão de Atenas. Também é possível encontrar um templo, um museu arqueológico e os restos de um estádio na cidade. Fica a cerca de 40 km de Micenas. Também conhecida como Naupília em português, a cidade de Nafipílio foi a primeira capital da Grécia. É uma cidade grega bem pequena, com menos de 40 mil habitantes, mas cheia de atrativos. Alguns dizem que este é o local mais lindo da Grécia e por lá é possível encontrar castelos, fortalezas, praças e museus, além, é claro, dos inúmeros restaurantes e lojas que são bastante atraentes. A Grécia também chama muita atenção por suas belezas naturais. Com águas cristalinas, dias ensolarados e paisagens que mais parecem sonho, as ilhas gregas são naturalmente a viagem da vida de muitos aventureiros. Os arquipélagos que abrigam as principais ilhas gregas são Cíclades, Dodicaneso, Esporades, Jônicas, ilhas do norte do Egeu e as do Golfo de Tessalônica. E dentre as ilhas podemos citar a ilha de Santorini, Mykonos, Creta, Naxos, Cefalônia, Paros e Zakynthos. São lugares exuberantes de paisagens lindas que você irá se apaixonar. Se você chegou até aqui, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal Mundo Incrível.